Olá, meu nome é Camilo, sou responsável pela disciplina Estatística, Aplicação ao Sensoriamento Remoto, ministrada no curso de pós-graduação em Sensoriamento Remoto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Todo o conteúdo dessa disciplina pode ser acessado nos links disponibilizados na descrição desse vídeo. Nessa aula, vamos falar um pouco sobre análise de agrupamento. Então, análise de agrupamento, também chamado de cluster analysis, inclui técnicas e métodos que visam o particionamento de uma população heterogênea em grupos mais homogêneos. Esse processo ele é feito sem a pré-determinação de classes, ou seja, os elementos da população são agrupados de acordo com alguma métrica que descreve o grau de similaridade ou de similaridade entre esses elementos. Por isso, muitas vezes, esses métodos eles são chamados de classificadores não supervisionados. Então, esses grupos ou clusters, como a gente fala, né, são formados de modo a obter-se a maior homogeneidade dentro desses grupos e a maior heterogeneidade entre eles, a maior diferença entre eles, né? Basicamente, há dois tipos de métodos que a gente vai discutir. Tem os hierárquicos e os não hierárquicos, ou também chamados métodos por particionamento. Antes de falar dos métodos propriamente ditos, é muito importante a gente discutir essa ideia de medidas de distância, que é fundamental aí para o uso dessas técnicas. Então, grande parte desses métodos de agrupamento, eles se baseiam em medidas de similaridade ou dissimilaridade entre os elementos a serem agrupados. Em geral, a dissimilaridade ela é traduzida por uma métrica que representa uma distância. Como que a gente define para uma métrica ser considerada uma distância, né? Vamos considerar A, B e C elementos de uma população, tá? Então, uma métrica, para ser considerada uma distância, ela tem que atender uma série de regras. Então, a distância entre A e B, ela tem que ser sempre positiva, então ela tem que ser igual a zero ou maior do que zero. Então, se for igual a zero, esses dois elementos, eles estão na mesma posição. A distância entre um elemento e ele mesmo, por definição, tem que ser zero. Ela tem que obedecer uma assimetria, então eu posso medir a distância de A para B ou de B para A, essa distância tem que dar a mesma. E também tem uma outra propriedade que a gente chama de desigualdade triangular, que garante que se eu tiver um terceiro elemento, a distância entre A e B ela tem que ser menor ou igual à soma das distâncias de A até C e de C até B. Então, só para deixar mais claro o que significa essa desigualdade, é isso. Então, a menor distância realmente teria que ser entre A e B. O C, qualquer deslocamento que eu faça em relação a essa reta vai aumentar essa distância. Então, essas propriedades garantem que uma determinada métrica obedece essa característica aí de ser uma distância. E nós vamos adotar essas distâncias para descrever justamente essa similaridade. Então, quanto mais distante forem dois pontos, mais diferentes eles são. Essa vai ser a ideia por trás dessa métrica. Então, vamos supor que n elementos sejam avaliados segundo m variáveis diferentes, aqui os atributos que a gente está considerando. Podemos representar o conjunto de valores observados através de uma matriz, onde cada elemento x e j representa a iésima amostra para a jésima variável. Então a gente põe isso na forma de uma matriz. Isso é importante, porque depois na hora da gente calcular as distâncias, isso daqui vai ser importante. Então aqui, cada coluna representa os valores de cada um desses atributos, de x1 até xm. Então, obviamente, essa matriz ela tem que ser completa, então o valor observado para uma determinada amostra tem que representar todos os valores para todos os atributos, né? Para simplificar aqui, fica mais fácil, um exemplo 2D, né, onde eu tenho dois atributos somente, né, aqui eu estou chamando x1 e x2, para essas diferentes amostras. Eu estou identificando as amostras aqui por letras, porque a partir desse par de variáveis, eu consigo fazer um diagrama de dispersão. Então aqui fica uma ideia mais clara para a gente da distância, né? Eu consigo
perceber que alguns pontos eles estão mais próximos entre si do que outros. Então essa ideia de que quanto mais próximo o ponto, mais parecido ele é aqui dentro desse espaço de atributos, tá? Mas fica mais claro. Isso aqui pode ser generalizado então para quantas dimensões forem, tá? É que em 2D fica mais fácil para a gente ver isso. Então vamos falar um pouquinho sobre as distâncias mais comumente utilizadas, né? Essa distância ela pode ser feita entre pares de pontos. Então aqui eu estou considerando dois pontos, o ponto I e o ponto J. De longe, a distância mais comumente utilizada, que a gente conhece mais, a gente ouve mais falar, é a distância euclidiana. Tá? Então a distância euclidiana nada mais é do que a raiz quadrada da soma quadrática da distância entre esses dois pontos para todas as dimensões consideradas. Então aqui eu posso ter m dimensões, então eu faço essa soma quadrática e eu tenho então essa distância. Essa distância euclidiana é o conceito do vizinho mais próximo. Então é a menor distância que eu tenho para percorrer nesse hiperespaço para ligar esse ponto I a esse ponto J é dada por essa distância. Né? A partir dessa distância, a gente pode derivar algumas outras que vão ser todas relacionadas, no final das contas, são simplificações ou generalizações dessa distância euclidiana. Uma delas é a distância de Manhattan, ou distância do quarteirão. A ideia dessa distância, ao invés de eu fazer somas quadráticas e depois extrair a raiz quadrada, eu faço a soma das diferenças absolutas. A tradução disso, né, é como se eu percorresse essas distâncias seguindo um quarteirão, como se fossem ruas. Então é como se eu tivesse que percorrer cada uma das dimensões para sair de I e chegar a J. Existe uma generalização dessas duas, que é a distância de Minkowski. Então essa distância ela engloba tanto a Manhattan quanto a euclidiana. Então veja que se P aqui ele for igual a 1, eu tenho a distância de Manhattan. Se o P for igual a 2, eu tenho a distância euclidiana. Em teoria, eu poderia ter distâncias de maiores ordens aqui. Tenho também uma outra simplificação, que é uma simplificação da distância de Manhattan, que é a distância de Chebyshev. Essa distância de Chebyshev, ela no fundo, ela percorre todas as dimensões e ela determina qual é a distância máxima dentro desta dimensão. Então ela acha o máximo da diferença absoluta. De longe, assim, no dia a dia e prático, vocês vão ver a maioria das pessoas elas acabam utilizando a distância euclidiana mesmo. Tá? No R, a gente dispõe de todas essas distâncias. Tá? Então, essa função dist, ela calcula a partir desse conjunto aqui, esse data aqui, ele representa justamente aquela matriz, né, de dados, ele calcula então essas distâncias segundo esses diferentes métodos. Tá? Aqui a única coisa que muda aqui é do Chebyshev, que o método é chamado maximum, em referência a essa distância máxima de cada uma das dimensões. O resto ele tem o próprio nome mesmo da distância. Tá? Então, no fundo, o que essa função faz, ele calcula a distância de todos os pares de ponto, gerando então uma matriz n por n. Tá? Então, essa matriz ela sempre tem a dimensão do número de pontos. Ela guarda então a distância de todos os pares de pontos que você está analisando. Um outro conjunto de medidas de distância também, que a gente não vai usar ela propriamente dita nessa parte de análise de cluster, mas vocês podem ouvir falar dessas distâncias, porque elas são distâncias bem importantes dentro do sensoramento remoto, é a distância de Mahalanobis, que a gente diz que é a distância de um ponto até uma nuvem. Então, como que eu calculo a distância desse ponto até considerar não um ponto, mas um conjunto de pontos. Tá?
Então, esta é a formulação dessa distância. Para as pessoas que tiverem um pouco mais de atenção, vão ver que esta parte interna aqui dessa distância, ela tem relação muito forte com a gaussiana multidimensional. Então, esse mesmo trecho que aparece na definição de uma multigaussiana. Então, essa distância de Mahalanobis ela é particularmente interessante para distribuições multigaussianas. Tá? E nós temos ela implementada no R, tá? Ela tem uma formulação um pouquinho mais diferente. Aqui o x aqui é o ponto que eu estou querendo medir, e aqui é a média, o vetor média e a matriz de covariância, que é justamente o que está definido nesta fórmula. Temos também a distância batatiária. Essa distância batatiária a gente fala que ela considera a distância entre duas nuvens, e aqui existem várias formulações para essa distância batatiária. Esta formulação que a gente está apresentando aqui é a distância batatiária considerando duas distribuições multigaussianas. Existem outras implementações para outros tipos de distribuição, mas essa daqui é a mais usada, essa que considera como se fossem duas multigaussianas. Tá? E tem uma outra distância também que é usada, baseada nessa distância de batatiária, que é a distância de Jeffreys-Matsushita. Ela basicamente é uma transformação dessa distância batatiária para de alguma forma condicionar essa distância aqui, de modo que essa distância ela sempre esteja entre 0 e 2. Isso deixa tem uma característica interessante aí para quem for trabalhar com essas distâncias aqui. Mas essas distâncias aqui são mais curiosidades nesse sentido aqui do que a gente está discutindo. A gente vai, de fato, para esse tema desses classificadores não supervisionados. A princípio a gente vai estar trabalhando com essas distâncias unidimensionais, né, que a gente falou anteriormente. É delas que a gente vai tratar. Uma outra coisa muito importante para a gente discutir antes de entrar propriamente dito nos métodos é que a medida de distância ela é fortemente afetada pela escala das variáveis. Então, é padrão a gente sempre ter que fazer uma transformação nessas minhas variáveis antes de realmente calcular essas distâncias. Então, há duas situações em que essa normalização das variáveis ela é imprescindível, tá? Então, tem que fazer de qualquer maneira. Quando as variáveis apresentam diferentes unidades, então imagine um caso onde eu estou avaliando duas variáveis, uma é reflectância, a outra é temperatura. Qual é a distância entre esses dois pontos aqui? Nem faz muito sentido perguntar isso, né? Porque um mede reflectância, outro mede temperatura. São unidades distintas, eu não consigo nem colocá-las juntas nessa somatória. Então, é imprescindível que eu faça uma normalização de modo a trazer essas variáveis a perder essas unidades para aí sim eu poder combiná-las. Tá? A outra situação é quando eu não quero considerar o impacto das amplitudes das variáveis. Então vamos imaginar que eu tenho aqui x1 e x2, só que x1 aqui varia de 0 a 0,1, a outra varia de 0 a 4.500. Mesmo que isso daqui sejam variáveis, por exemplo, adimensionais, não tem unidade nenhuma, não faz muito sentido eu juntar essas duas variáveis medindo a distância, porque nesse caso aqui, basicamente essa distância vai falar sobre x2. O x1 aqui vai desaparecer, ele não vai ter praticamente nenhuma importância na definição dessa distância. Então, nesse caso, também é interessante fazer uma normalização para que as duas variáveis sejam representadas de fato nessa distância. Então, essa normalização ela pode ser entendida então como um reescalonamento dos valores de cada variável. Esse reescalonamento então, ele pode ser feito com base na informação contida da própria amostra ou utilizando conhecimento do comportamento desta variável.
Muita atenção a gente tem que ter quando essa normalização usar essas características amostrais, tá? E essa metodologia proposta for aplicada em outras regiões. Então, quando a gente, para a normalização, usar características da própria amostra, a gente tem que ter muita atenção. Então, neste caso, é imprescindível descrever detalhadamente como foi feita essa normalização e apresentar, por exemplo, na forma de uma tabela, os valores usados nessa normalização. Isso vai ficar mais claro para frente como que essa normalização pode ser feita. Mas fica aí essa questão importante, que se você usar características da própria amostra para fazer a normalização, isso tem que estar muito explícito no teu trabalho, para que outros possam então reproduzir. Vamos lá. Então, como que pode ser feita essa normalização? Tem muitas maneiras de fazer. Então, já adiantando aqui, não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. Vai ser caso a caso e a pessoa ela tem que ter muita atenção e saber por que ela está fazendo aquilo. Tá? Então, uma das normalizações mais clássicas aí que as pessoas costumam fazer é normalizar as variáveis entre 0 e 1. De que forma? Então, eu pego o valor menos o mínimo, divido pelo máximo menos o mínimo. Então, esse conjunto aqui de dados, usado aqui como exemplo, o que vai acontecer? Ele vai ser reescalonado. Então, as novas variáveis aqui, x1 e x2', passam então a ter o escopo aqui indo de 0 até 1 nos dois casos. Então, veja que neste caso aqui, se eu fosse reproduzir isso numa outra região e eu quisesse usar, fazer o mesmo procedimento, eu teria que saber qual era o mínimo e o máximo que a pessoa usou para fazer essa normalização, para poder também usar os mesmos parâmetros para normalizar os meus dados, para que eles pudessem então ser compatíveis. Esse é um caso bem claro aqui. No R, essa normalização ela pode ser feita aqui através desse método aqui, scale. Né? Então, eu só tenho que definir aqui quem é o mínimo e o fator de escala, que ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele vai transformar, então, esses dados, esses novos dados aqui, então, eles vão estar entre 0 e 1. Tá? Nesse caso aqui, ele pegou os máximos e mínimos dos próprios dados. São mínimos e máximos amostrais. Tá? Qual é o cuidado nessa normalização? É a presença de outliers. Então, a presença de valores muito atípicos vão, em geral causar, então, uma condensação de pontos. Os pontos eles vão ser comprimidos em um dos lados dessa distribuição. Então, isso pode prejudicar muito os dados. Então, a presença de outliers vai fazer com que esse tipo de normalização, da maneira como ele é feito aqui, não seja muito útil. Ele pode prejudicar, na realidade, aquela determinada atributo que eu estou analisando. Tá? Esses valores mínimos e máximos usados aqui podem também ser determinados de outras formas. Não precisa ser o mínimo e máximo da amostra, tá? Ele pode ser valores esperados ou encontrados na literatura. Eu posso ter, em teoria, saber quais são os valores máximos e mínimos esperados para aquele atributo e usar isso para normalização. Então, eu posso fazer isso. Ou na literatura, algum trabalho, por exemplo, alguém que já fez essa normalização apresenta para mim o mínimo e o máximo. Então, eu uso esses valores para fazer esse procedimento, né? Ou então eu posso usar o que a gente chama de valores aparados, né? Como a gente fez, lembra no intervalo de credibilidade? Aquela mesma ideia. Então, eu desprezo uma determinada porcentagem, aqui 2,5%, por exemplo, de cada lado, descartando, então, agora esses outliers. Então, eu fico com o mínimo e o máximo, vamos dizer assim, mais representativo, né? Então, nesses casos aqui, o que eu vou fazer com os valores que estiverem fora do escopo? Né? Porque se o mínimo e o máximo não representam o mínimo e o máximo da amostra, pode ser que alguns valores
fiquem no negativo, alguns valores ultrapassem o número 1. O que eu vou fazer? Não tem uma regra, tá, gente? Posso deixar assim mesmo, como eu posso saturar. Então, os valores negativos eu trago para 0, os valores acima de 1 eu trago para 1. Tá? Claro que isso vai ter consequência, tudo tem consequência. Então, eu tenho que pensar se vale a pena fazer isso. Tá? Então, o que eu vou fazer com isso? Tá? Então, não tem uma regra, tá, que tem que fazer de um jeito. A gente tem que fazer e verificar qual o impacto disso. Em geral, as pessoas saturam. Então, os valores negativos vão para 0, os valores que ultrapassam 1 passam a ser 1. Tá? Eliminando esse efeito desses valores extremos, né? Esses outliers. Uma outra maneira também de normalizar é apenas dividir pelo máximo. Essa abordagem ela é interessante quando eu quero manter a ideia do zero no ponto onde ele é mesmo. Tá? Eu quero que o zero continue a origem, então, esse é o ponto aqui de origem desse espaço de atributos, ele fique fixo no zero mesmo. Então, nesse caso, eu só estou trabalhando com o máximo. Tá? Então, eu só estou trazendo eles aqui. Eu garanto para você que o máximo dessas variáveis transformadas, ela parou no 1, mas eu não garanto que vai ter 0. Tá? Eu não tenho garantido isso. Tá? Para isso aqui, eu uso aquela mesma função do scale, né? E aqui eu só coloquei o mínimo, eu forcei ele então ficar no 0. Tá? E a escala aqui não é a diferença do máximo e o mínimo, e sim simplesmente o máximo. É o valor que ele vai dividir. Também a mesma coisa, cuidado com presença de outliers, né? Às vezes esse máximo é muito máximo e ele também vai prejudicar as análises. A outra forma também que é bastante clássica, muita gente faz isso, é a padronização. Então a padronização tem a ideia da normal padrão, né? Que é subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Então, esse tipo de normalização, que é a padronização, ela é particularmente útil quando eu estou falando de distribuições gaussianas, né, distribuições normais. Ela é bem interessante. Então, eu faço com que todas as minhas variáveis passem a ter um comportamento de uma normal padrão. Tá? Novamente, a média e o desvio padrão aqui, se ele for o amostral, eu também tenho que mostrar uma tabela dos valores de média e desvio padrão que eu usei para padronizar nesse caso. Porque se eu precisar repetir isso para outra região, eu tenho que usar os mesmos parâmetros. Ou então eu vou tirar isso da literatura, ou do valor esperado mesmo para aquele atributo. Tá? Então daí eu teria esse tipo de distribuição dos pontos. No R, é bem curioso aqui, que basta eu colocar a verdade, ó, true, no center e scale. Ele já entende que eu estou padronizando, tá? Pode não fazer muito sentido aqui, mas é assim que funciona no R, tá? Então, se eu colocar verdadeiro para os dois aqui, ele já está, esse scale aqui, ele funciona como uma padronização. Então, nesse caso aqui, ele está usando a média e o desvio padrão amostral, tá? Extraído do próprio conjunto de dados. Cuidado aí com amostras muito pequenas, porque eu vou ter problema para estimar tanto a média quanto a variância aqui nesse caso, né? O desvio padrão. Então, pode apresentar resultados meio estranhos. Uma outra normalização também bem interessante, que depois da próxima aula a gente vai falar de estatística não paramétrica, né? É usar esse conceito não paramétrico de você abandonar os valores propriamente dito das variáveis e transformá-los em ordem, ou o que a gente chama de rank. Basicamente, o que eu estou fazendo? Estou pegando cada um desses conjuntos de amostra e colocando qual é a posição que esse valor ocupa dentro desta lista. Tá? Isso é o que a gente chama de ranqueamento. Tá? Então, eu transformo essa variável em rank. Se tiver valores repetidos, a gente soma
as posições relativas de cada um deles e divide, faz uma média, tá? Tem uma regrinha para fazer esse ranqueamento. Mas a parte interessante nisso é que assim os outliers a gente consegue cuidar muito bem dos outliers, né? No R é bem legal que também aqui a gente tem uma função que eu consigo diretamente fazer esse ranqueamento através dessa função, tá? Então, a ideia aqui é que ele dá uma consertada nessas distribuições muito assimétricas, né? Então, mesmo que a distribuição seja extremamente assimétrica, esses valores outliers, eles são trazidos, vamos dizer assim, mais para perto, né, do resto do grupo aqui, né? Ele minimiza, portanto, então, esses problemas de outlier. O grande problema aqui é a aplicação em outras regiões. Então, se eu for para uma outra região e eu quero aproveitar esse mesmo tipo de análise, aí ficou extremamente comprometido, porque eu não sei como que eu vou ranquear as minhas novas amostras mantendo esse mesmo padrão. Daí fica uma coisa bem mais complexa de ser feita. Tá? Então veja que assim a gente tem muitas maneiras de normalização. Pode ser que vocês encontrem até outras formas de fazer essas normalizações. Tá? Então não precisa restringir a esses tipos aqui. Então a ideia da normalização é fazer com que esses atributos eles passem a ser comparáveis entre si. Tá? Que nenhum se destaque perante o outro, né? Para que todos possam contribuir de alguma forma para explicar essa variabilidade total aí dos dados. Tá? Vamos lá, então agora propriamente dito para os métodos, né, de agrupamento. Então vamos começar aqui pelo agrupamento hierárquico. Tá? Então esse método ele produz um gráfico de saída que a gente chama de dendrograma ou diagrama de árvore, que representa a estrutura hierárquica do agrupamento. Na realidade, aqui embaixo eu tenho os meus elementos da minha população e aqui a distância. Conforme essa estrutura de árvore vai mostrando como que esses elementos eles parecem entre si, como que eles vão se agrupando. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente mostrar o método propriamente dito, isso vai ficar muito claro, a montagem desse dendrograma, o significado dele. Tá? Então, o dendrograma ele pode ser construído tanto por aglomeração, então eu começo com elementos isolados e vou grudando esses elementos até todo mundo ficar junto, ou por divisão, então eu começo com um grupo só e vou dividindo em subgrupos, em dois grupos, dois por vez. Posso fazer dessas duas formas. Esse de aglomeração, sem dúvida, é o mais comum. Tá? As implementações elas usam todas essas por aglomeração mesmo. Então, para definir o número de grupos, depois que eu tenho a minha árvore pronta, eu escolho um valor de corte aqui na distância, então eu passo um corte aqui e eu determino quantas vezes ele intersecciona essas linhas, determinando os grupos a serem formados. Tá? Isto é bastante arbitrário, é bastante subjetivo a escolha disto. Então, muitas vezes a pessoa ela vai olhar o jeitão desta árvore, tentando identificar a formação de grupos. E daí ela vai definir aonde que é melhor cortar e fazer esses subgrupos. Então, isso não é trivial. Tá? Então, por exemplo, aqui se eu cortar nesse trecho aqui, eu tenho três grupos formados. Então, um grupo formado por esses elementos, um outro grupo formado por esses elementos e esse último grupo formado por um elemento único. Tá? Então, isso dependendo da análise, a gente vai definir isto. Tá? Se eu cortasse mais para baixo, por exemplo, eu ia ter quatro grupos, né? Mais um elemento lá seria isolado. Então, cuidado ao analisar um dedograma, porque o comportamento desse dedograma ele se assemelha a um mobile, tá? Então, assim, a gente às vezes tem um certo cuidado de você olhar que os elementos que estão próximos são parecidos entre si. Toma cuidado, porque esse dendrograma, por exemplo, ele é idêntico a este outro. Então, cada união aqui desse ponto eu posso girar isto. Isso não afeta em nada o resultado do dendrograma. Então, eu não posso ficar olhando as letras aqui embaixo e sair concluindo.
para dois pontos serem próximos, eles têm que estar ligados por um braço desse móvel. Tá? Então, por exemplo, aqui esse C e D aqui, eles não têm nada, praticamente nada em comum. Eles só vão se tornar o mesmo lá em cima. Né? Lá em cima é que eles se grudam. Né? Então, olha aqui, ó, nesse caso que um está do lado do outro e um está oposto ao outro. Tá? Então, realmente, o C e D aqui não tem nada a ver. Tá? Eles realmente são muito distintos. Tá, então vamos falar um pouquinho do método hierárquico por aglomeração, que esse é o mais comum. Tá? Então, no método hierárquico por aglomeração, ele define-se tantos grupos quanto elementos, então cada elemento representa um grupo, esse é o ponto inicial. Então, cada elemento é um grupo. E a cada passo, um grupo ou um elemento é ligado ao outro, de acordo com a sua similaridade, até o último passo, onde é formado um grupo único com todos os elementos. Então, eu vou grudando, passo a passo. Tá? Vocês vão ver isso num exemplo. Tá? Há 3 métodos principais de aglomeração. Então, tem o que a gente chama de método de ligação. Esse método de ligação ele pode ser simples, completo, média, mediana. Ele tem um método do centroide e tem um método de Ward, que baseia-se na minimização dos erros quadráticos. Esse método aqui ele é bastante interessante, porque se eu tenho 3 grupos ou 3 elementos, aqui pouco importa quantos elementos tem cada grupo desse, tá? Mas vamos imaginar que são 3 grupos formados por vários elementos. Então, A só será unido a B se obedecer essa regra. No fundo, o que é essa regra, que parece bem complexa, ela está querendo dizer assim, eu tenho que ganhar juntar A com B do que juntar, por exemplo, A com C ou B com C. De que modo? Ao juntar esse grupo, a soma dos quadrados vai ser reduzida. Então veja que aqui ele tá vendo assim que a soma dos quadrados desse grupo unido menos a soma dos quadrados aqui do A com B, isso daqui vai causar uma diminuição dessa variabilidade total quando comparada A com C ou B com C. Então ele tem que ganhar, ele tem que reduzir o máximo aqui. Tá? Então ele é um critério assim, que se baseia muito com essa ideia de que eu quero grupos mais homogêneos dentro do que quando eu comparo entre grupos. É bem interessante esse método. Tá? Então tá, daí aqui tem a questão do quadrado médio geral, mas esses são detalhes, tá? A gente não vai fazer isso na mão, tá? A gente vai ter métodos implementados para fazer isso, mas aqui é um detalhe. Uma coisa importante para a gente notar é que esses métodos de aglomeração nem sempre formam árvores bonitinhas, tá? Às vezes tem o que a gente chama aqui de inversão. Então, quando eu junto grupos de elementos, ao invés de ele ir se aproximando de outros grupos, às vezes ele se afasta. Então, eventualmente, vocês vão ver umas árvores, aí, uns dendrogramas bem estranhos e difíceis de interpretar. Tá? Mas, em geral, não. Em geral, esses dendrogramas são bem tranquilinhos de analisar. Mas aqui é só quase uma curiosidade, que eventualmente vocês podem encontrar umas coisas meio estranhas. Tá? Então, para exemplificar como que esse método hierárquico por aglomeração funciona, a gente vai mostrar como que ele é construído, para alguns exemplos. Vamos começar aqui pelo método de ligação simples, vizinho mais próximo. Né? Vamos usar esse exemplo aqui. Então, aqui eu tenho os valores das variáveis x1 e x2 para esses pontos de AH, e aqui eu tenho o diagrama de dispersão. Vamos acompanhando o que está acontecendo aqui com esses pontos, como que a coisa funciona. Aqui, para simplificação, eu estou considerando que esse x1 e x2 representam a mesma unidade, não tem para que eu fazer uma normalização aqui, então não necessariamente eu preciso normalizar. Aqui no caso, não vou normalizar, vou trabalhar do jeito que eles estão mesmo, porque para mim faz sentido, tá bom? Então,
primeira coisa, eu tenho que obter, então, a matriz de distância entre pares de ponto. Obviamente que aqui eu estou representando só uma parte da matriz de distância. Ela é simétrica, né? Mas eu vou representar só o triângulo de baixo aqui, que faz sentido. Aqui eu tenho as distâncias de todos os pares desses pontos avaliados. Então, a primeira coisa, a gente vai buscar, dentro dessa matriz de distância euclidiana, buscar a menor distância. Então, eu vou buscar aonde está o menor valor. E eu olho aqui, ó, o menor valor está aqui. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que os pontos C e F são os pontos que estão mais próximos entre si. Então, eu vou lá e vou agrupá-los. Eu vou juntar o C com o F. Esse é o primeiro passo. Tá? O que agora eu vou fazer? Então agora eu deixei de ter o ponto C e F. C e F. Eles vão passar a ser uma coisa só. Então agora eu vou ter que calcular a distância de cada um dos outros pontos em relação a esse grupinho que formou, que foi o C e F. Agora aqui é que entra o método de ligação. Aqui é que eu vou aplicar esta regra para definir qual é essa distância. Então, nesse caso, a distância, nesse caso, entre o ponto A e esse grupinho CF, ele vai ser a mínima distância entre A e C e A e F. No fundo, então, eu estou olhando todos os pares de distância entre A e cada um dos elementos desse grupo que foi formado, e eu vou escolher o mínimo, que é essa ideia do vizinho mais próximo. Então, eu vou ver qual desses pontos aqui está mais próximo ao ponto A. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho a distância entre A e C dada por isso, e A e F dada por isto. Dessas duas, eu vou escolher a menor. Então, eu vou jogar fora essa distância aqui. Essa distância de A a C vai representar essa distância entre A e CF. Eu vou fazer isso para cada um dos pontos que ficaram sobrando. Então, eu vou fazer, e agora o B? O B, eu vou pegar a mínima distância entre B e C e B e F. Vou jogar fora essa daqui, vou ficar então a B e C a menor distância. E assim eu vou fazendo para todas as outras. Com isso, eu reconstruo essa matriz de distância. Então, veja que agora aqui, ao invés de ter C e F, eu tenho um grupo aqui que representa C e F. Então, agora, cada reconstrução dessa matriz de distância, eu vou selecionar novamente a menor distância. A menor distância aqui agora é entre B e E. Então, eu agrupo B e E vou reconstruir a matriz de distância. Então, agora, tem um grupo chamado B e E. Busco quem é o menor. O menor agora é esse daqui. Vou juntar B e E e C e F. Passa a ser um grupo só. Recalcula a matriz de distância. E vou fazendo isso, passo a passo, até que eu tenha um único grupo sendo formado. Então, neste caso aqui, olha, agora eu juntei todos os pontos. E obtenho, então, com isso agora o meu dendrograma. Então, aqui o dendrograma, esse valor foi o valor de distância mínimo que eu encontrei lá na matriz de distância, quando eu, então, juntei os dois pontos. É assim que eu vou construindo esse dendrograma. Tá? Um outro exemplo aqui, só para mudar o jeito, então agora o método de ligação é o método de ligação completo. Então agora, em vez de eu trabalhar com um vizinho mais próximo, eu vou trabalhar com um vizinho mais distante. Então, através a distância entre um ponto e um grupo, vai ser a maior distância entre aquele ponto e os elementos daquele grupo. Tá? Então, eu vou ficando sempre trabalhando com os valores mais distantes. Então, a ideia é a mesma. Seleciona menor, agrupa os pontos, só que agora para recalcular aqui a matriz, eu uso o máximo e não o mínimo. Tá? Então eu vou reconstruindo, vou fazendo isso para todos os pontos, tá? Vou reconstruindo. Então com isso, depois busco quem é a menor distância de novo. Então agora eu juntei esses dois. E aí vai. Veja que cada método tem um padrão de crescimento desse dendrograma. Né? Então, o resultado vai ser diferente.
Tá? Este método, por exemplo, do vizinho mais distante, em geral ele produz árvores mais equilibradas. Tá? No método anterior, não, fica um dendrograma mais assimétrico. E esse ele vai tentando dar um certo equilíbrio. Tá? Mas não tem melhor nem pior. Tá? São métodos diferentes e cada um pode ser analisado de maneira diferente. Tá? Outro método aqui, o método da média, é a mesma coisa, ele vai juntando, aqui eu já estou mostrando já os passo a passo, como que ele formou. Ele ficou parecido com aquele do mínimo, não tem nesse caso aqui ficou mais assimétrico, né? E assim vai, gente, assim, para cada método que você usar, vai ter um dendrograma diferente para fazer. No R tem tudo isso, tá? Então eu vou usar, então primeiro essa função distância para calcular a distância. Veja que eu posso escolher outras distâncias aqui, então puxa, muda a distância, aí vai mudar também os métodos de criação dos dendrogramas. Então veja aqui, olha a diversidade de dendrogramas que são formados. Esse daqui é o método simples, esse é o completo, esse é a média, a mediana, o método do centroide, que ele vai calculando uma média para o grupo, tá? E recalcula toda a matriz de distância, então daí esse aqui é um pouquinho mais complexo, e esse é o método de Ward, que é mais complexo ainda. Então veja, cada um é um, tá? Então, pegando esse exemplo aqui do método do completo, mas eu poderia pegar qualquer um, tá? Tem uma função lá no R também que eu consigo aí determinar os grupos. Então, ao invés de eu determinar qual é a distância que eu quero cortar e daí sair olhando quem são os elementos que fazem parte, eu tenho aqui uma função cutTree aqui que ele já faz esse corte para mim. Então eu defino aqui quantos grupos eu quero formar, ele já vai lá e ele já faz o corte, já determina quem são os elementos que compõem cada um desses grupos. Tá? O interessante disso é que eu consigo fazer um plot onde eu identifico cada um desses grupos formados. Então nesse caso aqui, quando eu cortei em dois, ele fez essa divisão. Então ele colocou esses elementos num grupo e esses elementos num outro grupo. Tá? Poderia mudar. Tá? Então, no fundo, esses pontos aqui são estes e esses pontos aqui são estes. Tá? Uma forma mais fácil. Né? Também não tem, eu posso dividir em quantos grupos quiser e daí vale a pessoa ela tem que analisar e ver se isso aí faz sentido ou não. Tá? Então, esse é o método hierárquico por aglomeração. Já o método por particionamento, ele vai ter uma outra forma de implementação, bem diferente. Tá? Então, a ideia básica desse método é agrupar-se os elementos em K-grupos, onde K é previamente definido. Então, veja que nesse método de particionamento, a priori você tem que definir quantos grupos você quer. Tá? E de modo geral, o método inicia-se escolhendo uma partição inicial dos elementos. Então, ele distribui os elementos nesses K-grupos de uma forma, em geral, aleatória. Depois a gente vai ver que pode ser que não seja isto. Mas daí, por um processo iterativo, esses elementos vão sendo redistribuídos nesses dois grupos, observando-se a máxima similaridade ou mínima distância, nesse caso, até obter essa melhor partição possível. Então, a escolha do número K é arbitrário. Então, nem todos os K-grupos são necessariamente representativos e, por isso, aplica-se um método várias vezes para diferentes valores de K, escolhendo os resultados que apresentam melhor interpretação desses grupos. Então, em geral, como esses métodos eles são bem rápidos, as pessoas elas testam vários Ks e depois elas vão analisar para ver qual deles faz mais sentido. A gente vai ter eu vou explicar como que esses métodos funcionam e depois a gente vai ter uns exemplos que isso aí vai ficar mais claro. Quando comparado ao método hierárquico que a gente discutiu anteriormente, o método de particionamento é muito mais rápido e simples, pois vocês vão ver, não é necessário recalcular a cada interação a matriz de distância entre os elementos. Essa é a parte mais custosa do método hierárquico,
Então, cada vez que você grudar dois elementos ou dois grupos, eu tenho que recalcular toda aquela matriz de distância. Então, isso tem um custo computacional mais alto. Aqui vocês vão ver que não é preciso fazer isso, tá? E ele é indicado quando o número de elementos é muito grande. Então, quando você tem muitos elementos para comparar, o método hierárquico ele não é muito bom. Porque imagina, você vai trabalhar com matrizes de distâncias com dimensões muito grandes. Isso vai dar muito trabalho. Então, esse método de particionamento ele é particularmente útil nesses casos, né? Então, o método de particionamento mais conhecido é o CAMED, ou CAMIN, tá? Ou CAMEDOIDES, que também tem uma variação desse CAMEDIAS. Nesse caso do camedoide, a gente vai ver, em vez de eu ter a média como a medida representativa do grupo, né, eu vou ter um elemento escolhido dentro desse grupo. Tá? Então, daí as medidas de distância vão ser feitas em relação a esse elemento padrão, vamos dizer assim, o representativo do grupo. Tá? Mas o mais comum, gente, é assim, vocês vão ouvir muito falar de CAMED ou CAMINS como esse classificador não supervisionado. Então, na nossa área, a gente usa muito esse classificador. Qual que é o algoritmo básico do método do CAMED? Então, primeiro, a gente começa normalizando cada variável, obviamente, se necessário, se os dados que estão alimentando o CAMED forem todos compatíveis, eu não preciso fazer nada. Mas, em geral, a gente acaba fazendo uma normalização das variáveis para ajudar aí nesse processo. Aí eu determino o número de agrupamentos desejado, isso aqui é arbitrário. Normalmente as pessoas trabalham com 2, 3, 4, 5, vai aumentando para poder ver o que acontece, tá? Daí o que ele vai fazer? Ele vai dividir esses elementos aleatoriamente nesses K-grupos, essa é a implementação, tá? Calcula os centroides de cada grupo, então em geral esse centroide é a posição média, então calculado a média desse grupo. Para cada elemento eu calculo a distância euclidiana em relação ao centroide de cada grupo e redefino os grupos de acordo com a distância mínima. Então, a cada passo eu vou meio que redefinindo a que grupo pertence cada ponto. Tá? E eu repito esses procedimentos de A até F, até que os centroides não mudem de posição. Algumas observações. Então, nesse item C aqui, ó, outros critérios podem ser usados no momento de definir os K-grupos iniciais. A gente vai ver que as implementações que trabalham com aleatoriedade demoram muito para convergir. Então, existem algumas implementações que eles já tentam colocar, assim, meio que separar os grupos de uma maneira mais otimizada aí, para a gente chegar na solução mais rápida, tá? Mas, a princípio, pode ser aleatório. No item E, outras distâncias podem ser utilizadas. A distância euclidiana, sem dúvida, é a mais utilizada, tá? E no item G aqui, esse número de que não mude, às vezes quando o número de elementos é muito grande, eu posso definir um outro critério de parada, tá? Então, por exemplo, quando menos de 1% dos elementos mudarem entre grupos das duas iterações, eu paro. Pode ser. Ou às vezes eu também posso parar no número de interações, tá? Em geral, a gente testa vários valores de K, tá? Escolhendo aquele que minimize a variância intra-grupos e maximiza a variância entre grupos. Então, tem pessoas que fazem esse tipo de análise para poder ver se vale a pena dividir mais grupos. Então, já alcancei a homogeneidade que eu gostaria. Na prática, gente, as pessoas não fazem isso não, tá? Na prática, as pessoas elas olham o resultado e veem se aquilo faz sentido ou não. Depois, lá no final, a gente vai mostrar umas aplicações com imagens e isso aí vai ficar mais claro para a gente, tá? Então, um exemplo aqui bem assim didático mesmo, né? Eu tenho um conjunto aqui x1 e x2 e eu quero dividir em 4 grupos e vou usar a distância euclidiana, tá? Então, esse 4 aqui foi escolhido, tá? Assim, arbitrariamente mesmo. Então, o que ele faz a princípio? Tá? Então, classifico-se aleatoriamente os elementos, então eu pego esses elementos e divido em 4 grupos, de uma forma totalmente aleatória. Então, pus corzinhas aqui para identificar cada um desses grupos. Foi escolhido de uma maneira aleatória. Aí o que eu faço? Para cada grupo desse, eu calculo a média.
Então, calculei a média em x1, calculei a média em x2. Essa é a posição do centro de cada um desses grupos formados aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou reclassificar os pontos. Então, todos os pontos que estiverem perto deste centro aqui, desse centroide, vão ser classificados como vermelho. Todos que estiverem mais perto do azul vai ser azul, todos que estiverem mais perto do verde vai ser verde, todos que estiverem mais perto do preto vai ser preto. Quando eu faço isso, vocês vão ver que as cores dos pontos vão mudar. Mudando os pontos, eu recalculo agora a nova média. Então agora, veja que a média mudou de posição, porque os pontos foram reclassificados. Eu vou fazendo isso, gente, quantas vezes forem necessárias. Então, ó, no próximo passo veio isto, e finalmente veio esta, e daqui não mudou mais. Daqui eu posso rodar de novo, os pontos que foram classificados como vermelhos são os que sempre estão mais perto desse ponto, e assim vai para todas as outras classes. Então, ele para. Veja que se eu tivesse muitos pontos, poderia demorar isso para acontecer. Então, às vezes, eu poderia parar no número de interações, porque, não, faz só 100, porque demora. Ou então falar, ó, só 1% dos pontos mudou, então para também, não precisa ficar tentando achar, convergir mais não, tá? Então, tem outros critérios que eu poderia adotar aqui. Mas no final, então, esse é o resultado final do meu K-média, tá? No R eu tenho implementado o K-média, então eu chamo K-means, e aqui eu defino então o número de clusters que eu quero formar, o número de grupos que eu quero formar, tá? No fundo aqui ele forma os grupos, né? E aqui eu consegui identificar as cores. Os resultados aqui foram semelhantes ao que eu obtive lá anteriormente, tá? Beleza. Vamos pensar isso nas imagens, como que isso funciona, né? Então, eu vou trabalhar aqui, eu estou trabalhando com 6 bandas e eu quero fazer um K-média em cima dessas bandas. Então, só para a gente olhar aqui uma composição colorida usando só a 543, mas eu vou estar trabalhando com 6 bandas, tá? Vou estar trabalhando com todas elas, tá? Então, este é o resultado que eu obtenho usando um K-média pedindo apenas 2 classes, 10 interações. Então, eu fiz 10 interações e pedi 2 classes. Eu chego nesse resultado. Isso daqui pode variar um pouco de implementação para implementação, porque depende de qual foi o início, tá? Qual foi o ponto inicial. Então, dependendo de como foi implementado, eu posso rodar isso no R dar uma coisa, rodo isso no QGIS da outra, ligeiramente diferente. Não é para mudar muito, tá? E para visualizar como que está a separabilidade dessas classes, aqui eu estou usando, olha, as duas primeiras componentes principais. Aqui eu tenho 98% da variação total dos meus dados está representada nessas duas primeiras componentes. E aqui eu coloquei as cores associadas a cada de uma amostragem. Eu peguei 1000 pontos por classe, 1000 verde, 1000 vermelho e plotei aqui, né? Porque se eu pegasse todo mundo ia ficar um borrão que eu não ia conseguir enxergar nada. Tá? Então, aqui a gente vê uma certa separabilidade, olha, o que ele está separando desta forma aqui. Tá? Se eu pegasse aí 5 classes, essa seria o resultado, olha, que eu teria. 5 classes eu teria isso daqui. Se eu fosse para 10 classes, eu teria isso aqui. Essas cores aqui são totalmente arbitrárias, tá? São cores totalmente arbitrárias, isso não faz nenhum sentido. Aqui podia ser qualquer cor, tá? Claro que aqui a gente já vai olhar que isso daqui, para que me serve, né? O que me serve uma classificação não supervisionada desse jeito, né? A gente vai ver que vai precisar de um passo a mais aqui, ó, fazer alguma coisa a mais, né? Mas vou deixar mais para o final isso daqui, tá? Mas esse é o resultado do K-média, tá? Algumas considerações finais aqui para a gente ficar claro o que a gente está falando, né? A normalização das variáveis, então é indicado quando as variáveis têm diferentes unidades ou variações muito diferentes, né? Cuidado ao utilizar dados amostrais para fazer a normalização, então é aconselhável sempre apresentar uma tabela com os valores utilizados para que outras pessoas possam também repetir esse procedimento, né? No método hierárquico é adequado quando o número de elementos a agrupar é relativamente pequeno, tá?
A análise do dendrograma pode indicar o número de grupos ideal, então vou ter que olhar e interpretar para ver se eu estou vendo alguma tendência de separação de grandes grupos mesmo, não tem jeito. No método de particionamento, ele é indicado quando o número de elementos a agrupar é muito grande. Então, quando eu trabalho com imagens, é sempre método de particionamento, é sempre um K-média. Eu nunca vou fazer um método hierárquico para imagem, não tem condição de construir um dendrograma com tantos pixels, né? Não dá para fazer isso, né? Então, o número de grupos ideal depende da avaliação posterior, então eu preciso olhar depois para ver se isso faz sentido ou não, se ele está separando tudo que eu estou imaginando que ele deveria. Tá? E numa classificação de imagens, em geral, cada pixel é classificado independentemente. Você viu que o K-média, ele classifica ali pixel a pixel. Tá? Existem algumas implementações que consideram as relações espaciais. Tá? Então, vocês vão ver um K-média espacial, existe alguma. Eu não sei direito assim, as especificações de como que ele funciona, não. Provavelmente ele deve, de alguma forma, regionalizar para fazer esse K-média. Mas eu mesmo não conheço detalhes disso, mas eu sei que tem. Tá? Mas no caso geral, ele não respeita a parte espacial. Então, ele não leva em consideração a posição desse pixel. Tá? Independente do método, para gerar uma classificação final, há necessidade de atribuir a cada grupo uma classe temática de interesse. Então, esta imagem de uma classificação não supervisionada, ela tem pouca utilidade prática, né? Assim, o que a pessoa está realmente querendo fazer com ela, né? A gente vai ver que até tem, mas aqui ela tem pouca utilidade. Eu tenho que fazer um trabalho que a gente chama de remapeamento de classes. Então, eu vou ter que pegar essas 10 classes que ele gerou aqui e sair remapeando para cada uma dessas classes de interesse. Em geral, a gente pega pela maioria. Você vai olhar o que a maioria dessa subclasse está representando aqui nessa imagem e eu vou associar uma dessas 4 classes aqui. O resultado final, por exemplo, pode ser isso daqui. Tá? Eu fiz uma reclassificação desse mapa e obtive esse daqui. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo nessa mancha aqui, olha, tem uma mancha aqui interessante, ó, vamos dar um zoom nessa mancha aqui, ó. Quando eu olho esta mancha específica, veja que esse centro desta mancha aqui, ó, que está nessa cor meio cian, ele foi colocado para floresta. Nossa, mas que estranho, ele não parece com floresta. Mas por que ele foi colocado como floresta? Porque veja que neste padrão de floresta tem áreas mais escuras, que devido à estrutura da floresta mesmo tem sombra, né? Então apareceu muito cian salpicado aqui no meio da floresta. Então, para manter uma certa homogeneidade aqui, associou-se esse cian à floresta. Só que daí acabou, então, comprometendo esta mancha específica, que isso aqui não é uma floresta, né? O que é? Sei lá. Será que é uma área úmida? Será que foi uma área queimada? Isso aí vai ter que a pessoa olhar para ver o que é que está acontecendo nessa área. E assim, se eu deixar desse jeito, certamente aqui eu vou ter um erro muito grande nessa parte da classificação, né? Então, qual que é a solução? Será que eu tenho que aumentar o número de classes? Será que se eu colocar 20 classes, eu consigo de alguma forma separar isso dessa sombra que acontece dentro da floresta? Pode ser, eu posso tentar fazer isso, né? Ou então criar uma outra classe, mas nesse caso que mesmo que eu crie uma outra classe, eu ia estar, esse cian ia estar perturbando a floresta. Então também não é muito solução. Vamos tentar aumentar o número de K para ver se a gente consegue separar isso de alguma forma, tá? Se eu quiser realmente usar esse método, tá? Não estou usando um método supervisionado, eu quero que ele ache esse padrão para mim, tá? Também uma outra aplicação que a gente usa para essa classificação K-média é para avaliar previamente a diversidade espectral da área de estudo. Tá? Então, às vezes a pessoa ela quer saber mais ou menos o que tem de diferente nessa área de estudo. Então, o K-média é usado muito para isso. E daí ele vai orientar a definição das classes. Então eu vou ver quantas classes realmente eu consigo distinguir, né? E também ele ajuda na escolha e na distribuição das amostras de treinamento.
Porque assim, quando eu vou fazer um treinamento de um classificador, eu espero que as amostras sejam as mais diversas para representar toda a variabilidade que tem daquele alvo que eu estou querendo descrever. Então o CAMED ajuda a fazer isso. Então se eu tenho várias subclasses aqui do CAMED que foram atribuídos à mesma classe que eu tenho interesse, então provavelmente eu vou ter que pegar a amostra em todas essas subclasses. Então é bem interessante isso para ajudar nesse processo. Tá? Idealmente escolhe um valor para cá muito superior ao número de classes de interesse, então esse é o padrão. Então se eu olho aqui, eu falo, eu estou interessado em 4 classes aqui, coloca 10, 15, coloca bem mais classes, para ele poder subdividir essas classes, para você ter certeza que você não tem coisas a mais aqui dentro, que você na realidade não está muito enxergando, né? E é interessante aí, por fim, né, para finalizar, aí, é interessante avaliar as propriedades estatísticas de cada grupo, de modo a verificar a necessidade de definição de subclasses que ajudarão, então, no desempenho desse classificador supervisionado. Às vezes você fazer uma análise prévia de cada um desses subgrupos, você vai ver se eles têm a mesma distribuição, se eu posso realmente agrupar, ou se são subclasses, e que daí eu teria que tratar como subclasse, depois no final juntar. Então, eu não posso juntar ele a priori, eu deixo para juntar daí no final.